Tertúlia. Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 16 de junho de 2014. O verbete é o número 3055. Ele é constituído de 6 páginas, 46 logias e 15 máximos. O título é Romantismo e a especialidade Sociologia, que vai ser aqui defendido pela verbetógrafa veterana professora Fabiana Cerato. A professora Fabiana Cerato é arquiteta e urbanista, especialista em metodologia do ensino superior, especialista em projeto e construção, graduada em psicologia positiva e coaching, brasileira, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1997, docente em Conscienciologia desde 1997 também, e tenepsista desde julho de 2004. Na verdade, psicologia positiva é pós, né? É pós. Pós-graduada, tá? Pós-graduada. Na definologia, o romantismo é um movimento intelectual, literário, estético, artístico, cultural e filosófico estruturado a partir do final do século XVIII na Europa, buscando enfatizar e perpetuar a expressividade emocional, a imaginação, a subjetividade, a sensibilidade, o onirismo e a inquietude existencial. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal romântico, o pensene carregado na emoção, os egopensenes, a egopensenidade, o holopensene da vitimização reforçando o ciclo de retropensenes românticos. Na fatologia, a predileção por sentimentos fortes e paixões impetuosas. O movimento Storm and Drunk, tempestade e ímpeto, preconizando as ideias essenciais. O suicídio dos jovens em larga escala, estimulando pelo romance o sofrimento do jovem Werther, de Johann von Goethe. A complexidade em definir o movimento romântico. A imaginação sendo a síntese do espírito romântico. Os amores trágicos. O protagonismo proexológico construído a partir do senso de racionalidade. Também a gente destacou aqui, em homenagem à autora, que é arquiteta, a arquitetura romântica relendo estilos de época ao modo do Palladiano. Andrea Palladio, 1508 a 1580. Parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático. As dramatizações extrafísicas. A melancolia romântica retratada na baratrosfera. A alcova energeticamente blindada, dirimindo monodeísmos retrógrados baratrosféricos. Na argumentologia, nós destacamos os seguintes tópicos. Traforologia, onde a autora apresenta 16 tendências relacionadas ao movimento romântico. Gerações, onde nós temos aqui classificado 3 gerações referentes ao movimento romântico no Brasil. E nós passamos então para a remissologia, onde destacamos os seguintes verbetes: almas gêmeas, autodiscernimento afetivo, literatice, mito do amor romântico, reação exagerada. Na frase enfática, a era do romantismo pertence ao passado. Importa agora, com sim autolúcida, a era da evolução consciencial, caracterizada pelo autodiscernimento e autoexposição autêntica. Questionologia. Qual a abrangência e a profundidade autocrítica aplicada por você, leitor ou leitora, quanto à influência do romantismo nas automanifestações? Apresenta alguma reação estagnadora passível de ser melhorada utilizando a razão? Filmografia, nós temos aí 2 referências. Na bibliografia, nós temos 11 indicações. E na webgrafia, nós temos aí a referência de um site. A mega-análise, elaborada então pela equipe técnica. Arte.
poesia, fantasia, romance, lirismo, onirismo, idealização, imaginação, esteticismo, nacionalismo, egocentrismo, condoreirismo, emocionalismo, sentimentalismo, superficialidade, dramaticidade, sociologia, intrafisicologia, comunicologia e psicossomatologia. Bom, professora Fabiana, esse é o verbete seu, qual é? Número 8. Número 8, oitavo verbete. Então já tem larga experiência. A gente sempre costuma solicitar que o verbetógrafo coloque o motivo, o que levou a escrever esse verbete, antes de nós entrarmos aqui nas questões. Sim. Boa tarde a todos. Muito bom estar de volta. E o motivo é exatamente o que você acabou de ler. Essa listagem, ela está perfeita. Ela retrata bem o romantismo. É sair do mundo da fantasia e entrar no mundo da realidade. O romantismo, apesar de parecer bonito, belo, né? Eu sou romântica, eu valorizo o romantismo, ele tem 95% de bobagem, de viagem, de fantasia, de onerismo e muito pouco de realidade. Então, o objetivo é trazer isso para cá, hoje. Então, a gente vai debater bastante essa diferença. Tem aí várias pessoas que já comentaram, durante a feitura do verbete, esse verbete ele foi uma vitória pessoal, porque eu acho que ele passou por tantas revisões quantas foram possíveis. Muita gente ajudou, ele foi, voltou. Houveram também reciclagens pessoais bem bacanas nesse sentido. Então, a gente vai estar debatendo, trazendo tudo isso. Perfeito. Bom, nós já temos aqui algumas questões dos teletertulianos. A primeira, direto de Curitiba. A verbetógrafa, a professora Fabiana. Estrangeirismologia, na página 9. Poderia explicar como funciona a forma poética tanka? Na realidade, eu acho que vou aproveitar e falar das duas. Né? A segunda pergunta é a haikai também. A haikai, japonesa. Então tá. Ok. O romantismo, uma das características do romantismo é exatamente a valorização do que não está próximo, do que a gente chama na arquitetura de vernacular, o que não é próximo a nós. E um dos aspectos que caracteriza isso é exatamente a valorização da cultura oriental. Na cultura oriental, existem duas formas bem características, né? Tanto especificamente a cultura japonesa, que são duas formas de escrever poesia. Então, o formato tanka, ele tem 31 sílabas, é considerado um poema curto, né? Tan é poema e ka é curto, então é um poema curto, com 31 sílabas. E ele se divide em duas estrofes. A primeira estrofe, ela tem 5, 7 e 5, e a segunda tem 7 e 7, fechando então 31 sílabas. E o haikai também é uma poesia, é um poema bem mais conciso, composto por 3 linhas. Né? Então, são sempre divididos em 3 linhas. Tem a primeira, a segunda e a terceira. Né? E aí se resume, por isso, haikai. Né? É o bonsai aplicado à É isso aí. arte. Infelizmente, a questão do bonsai. Filosofia, página 9. No que o esteticismo difere do romantismo? O romantismo ele abrange o esteticismo. Uma das características, existe uma listagem que eu coloquei aqui na página 12, e nessa listagem, um dos pontos que eu trouxe também é a questão da estética, do esteticismo. Não é por nada que o próximo verbete, depois desse, é esteticidade, que é exatamente para a gente debater a questão da estética, da forma e a relação disso. É importante a gente dominar a forma, inclusive para sair dela, né? Mas ficar só atrelado à forma, ficar preso à forma, ela nos tira do prumo. Então, a pessoa ela fica só na superficialidade e não aprofunda. Então, o esteticismo é uma característica dentro do romantismo. Não deixa de ser uma filosofia, porque é também o hábito de contemplar, de sentir, de identificar a beleza e a singularidade. E o romantismo é tudo isso que nós vamos debater agora, durante a tertúlia. Perfeito. Pensenologia, página 9, quinta linha. Como funciona na prática o holopensene da vitimização, reforçando o ciclo de retropensenes românticos? Eu acho que um autor que retrata bem isso, se alguém tiver internet pode entrar e pesquisar o autor, nosso conhecido Goethe, escreveu Fausto, né? E ele também escreveu, quando ele era jovem, um romance chamado O Suicídio do Jovem Werther.
a foto dele já caracteriza um holopensene de vitimização. É bem interessante fazer uma pesquisa, aí a gente entra na questão da forma. As fotografias que aparecem dele têm esse holopensene. A vitimização é sentir-se triste, melancólico, de mal com a vida, ninguém me ama, ninguém está de acordo com o que eu faço, tudo é muito difícil, o mundo está contra a minha forma de pensar. Esse é o holopensene do vitimizado, ele se entrega. Mesmo que ele tenha sofrido ou sido vitimizado em alguma característica específica, manter esse holopensene é desnecessário. E esse holopensene ele aparece muito nas poesias, no poema, na prosa romântica, né? É o holopensene da dor, do sofrimento, do amor, a mulher que é angelical, que é distante, que a gente não consegue encontrar, o homem não encontra a mulher. Então esse holopensene ele é muito característico, infelizmente, ainda do ponto do romantismo. O que a gente quer é trazer tudo isso aqui hoje para debater e propor uma mudança, uma proposta aí, virada de holopensene. Em relação direta com o que você acabou de falar, a questão seguinte, fatologia, página 9, quinta linha também. Qual grau de culpa teve Goethe pelo suicídio coletivo dos jovens, estimulados pela sua obra O Sofrimento do Jovem Werther? Então, a gente teria que perguntar para ele, mas eu acho que é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre o que nós estamos escrevendo, o que nós queremos deixar de lembrança. Tendo em vista que o romantismo, na realidade, ele aparece no século XVIII e XIX, mas existem manifestações deles até na obra de Miguel de Cervantes, por exemplo, 1500, né? Já existe. Então, já tem aspectos e características clássicas românticas da época. O que o Goethe fez? Ele escreveu, ele colocou na obra a história dele. Então, ele era completamente apaixonado pela mulher de um grande amigo. A mulher era casada, a Charlotte era casada, e ele tinha um vínculo muito intenso, uma paixão muito intensa com ela. Então, o que ele faz? Ele vai retratando isso em várias cartas, e ele monta esse livro, Suicídio do Jovem Werther. Então, claro, os jovens, naquela época, dentro de um holopensene romântico, existia a famosa doença que a gente traz aqui, que é a tuberculose, chamada doença do amor, a doença do romance, que era aquela dor forte no peito, né? Que era, na realidade, uma bactéria que acomete o pulmão. A pessoa está frágil, se sente vitimizada, se colocava num holopensene de vitimização e aí predispunha tudo isso. Criava todo esse panorama, esse teatro da vitimização e da dramatização, e aí vem um livro para chancelar mais e reforçar mais. E aí no livro ele vai colocando as cartas e vai colocando a tragédia do amor, da beleza e do fato dele não ser correspondido. Então ele retrata o que acontece na realidade e estimula muitos jovens ao suicídio. Isso numa visão conscienciológica também é um bom exemplo, esse livro de patogescon. Isso, gescon patológica. É o anti-exemplo, né? E que contribuiu para suicídio, para desastres, né? Então isso é algo que acaba sendo negativo na FEP do autor. A gente pode até inferir o que ele vai fazer na próxima, né? Exatamente. Isso aí. Muita racionalidade. Muita racionalidade. Vamos ver se ele consegue. Ele é um busto aqui, inclusive, né, no CAEC. Professora Fabiana, Fatologia, página 9, quarta linha, de baixo para cima. Poderia desenvolver a exaltação da visão de mundo centrada no indivíduo, feita pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau? Sim. Só continuando aqui, ó. Ele acreditava que a ciência e as artes corrompiam a moral e camuflavam a tirania, ocupando os homens de futilidade e esquecendo seu caráter servil. De que forma suas ideias influenciaram o romantismo? Suas ideias não eram mais pragmáticas que românticas? Essa é uma questão diretamente da Espanha. Muy bien, pues vamos. Madrid. Bem-vinda. Sim, nesse ponto sim, ele é um pragmático e ele lança aí toda uma proposta dentro do iluminismo. Porém, ele estimula o individualismo, que é uma das bases, né? Junto com o subjetivismo e o emocionismo e todas as características que a gente vai estar vendo. Então, Rousseau ele traz isso e, ao mesmo tempo que ele traz as ideias dele, ele também estimula o pensamento individual e estimula o individualismo. Estimulando o individualismo, tem uma ponte direta aí com o subjetivismo e com o aspecto da emoção. Mas é uma questão delicada e controversa, né? Temos que pensar, porque realmente a base
em relação ao individualismo, mas tem que ver se a gente consegue fazer essa ponte direto para o romantismo. Sim, porque veja, ligação. Loche, ele traz ideias que vão ser contra-atacadas pelos românticos, pelos poetas e pensadores românticos, né? Então, no momento que o poeta ou alguém está escrevendo contra um excesso de racionalismo, de argumentação, abordando e abrangendo ideias mais abertas, mais subjetivas, utilizando a emoção, isso é contrário. Então, de uma forma, o romantismo ele vem para contradizer estas ideias e, de uma forma, ele também é estimulado pela valorização do indivíduo. Então, de uma forma, ele contrapõe. Da mesma forma que o romantismo vem também para ir contra o classicismo, que é o excesso de engessamento e rigidez, que é o neoclássico, né? Eu trouxe aqui até um livro que diz respeito a isso. Eu falo ali no Palladio, nas ideias palladianas. É o mesmo contraponto. O Rousseau está para o romantismo da mesma forma que Andrea Palladio está para o romantismo. Andrea Palladio também é um arquiteto neoclássico conhecidíssimo, né? Mundialmente famoso. As obras dele são especificamente feitas na Itália, em Vicenza. Não é por nada que foi a primeira cidade que eu visitei. Inclusive, esse livro que eu trouxe aqui, eu recebi da minha família. Fui visitar meus parentes na Itália. Quando eu fiz o passaporte italiano, fui visitar o grupo da família Cerato, né, lá da Itália. E eles me deram esse livro. Olha só. E esse livro é exatamente sobre as obras de Andrea Palladio. Não sei se dá para o pessoal ver, né? Que está na Remissiologia. Mostra novamente. Deixa eu ver aqui, tentar. A gente está sem a câmera lá, eu não sei se dá para ver. Tem uma grande ajudante aí do seu lado. Aí, obrigada, Bia. Pronto, pegou bem. Pegou bem. Então, a obra que aparece, inclusive, deixa eu até abrir aqui, a gente já vai aproveitar esse contraponto. Se você puder mostrar essa obra, B, vira lá para a câmera. Essa obra que aparece aqui é a Rotonda, né? Andrea Palladio. Ele, por ser um arquiteto neoclássico, ele propõe uma planta reta, limpa, com 4 fachadas iguais, que é uma característica típica do neoclassicismo na arquitetura. Porém, se vocês observarem aí na fotografia, existem os ornamentos que estão, né, na obra. Esses ornamentos já são características românticas. Então, de uma certa forma, Andrea Palladio, assim como o Rousseau, ele estimula, a partir disso, uma exaltação ornamental, que é uma característica específica do romantismo, né, da arquitetura romântica. O gótico vem junto com a ornamentação, também é uma releitura, né? Certo. Então, nesse sentido. Professora Fabiana, Pensenologia, página 9, 4ª linha. Poderia aprofundar o holopensênio do medievalismo, sendo a evocação romântica do passado? Sim. Tanto que a gente falou de arquitetura, na arquitetura e na arte existe uma releitura do aspecto épico medieval. Então, veja, o romantismo é tudo que não está no presente. Ou é o passado muito distante, ou é o futuro que vai chegar. Nunca é o presente, porque não serve o presente, né? Os poetas, eles relatam o que vai ser, o que será ou o que passou. Um exemplo disso, né, que não é medieval, mas é um exemplo bem específico, a gente tem aqui na Citaciologia, na página 9, nós temos 2 citações que eu trouxe. Uma delas, a segunda ali, é de Casimiro de Abreu. Vejam que interessante. O nome do poema chama-se Meus 8 Anos. Ele escreveu quando ele tinha 16. Com saudades. Então ele fala, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das laranjeiras, debaixo das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então veja, toda uma estrutura romanceada, de amor e de saudade. Uma pessoa, né, um guri com 16 anos escrevendo um poema, falando de saudades dos 8 anos. Então, era difícil as pessoas, e ele é muito característico da segunda geração romântica, chamada ultra-romântica, né? Então, é difícil a pessoa viver na realidade, tendo um holopensênio romântico. Muito difícil, praticamente impossível, né? E aí a relação com o medievalismo, por trazer, então, releituras do passado. Okay. Fatologia, página 10, 2ª linha.
Poderia discorrer sobre a tuberculose sendo considerada doença do amor? Você já tratou, né? Sim. Uhum. A tuberculose, por incrível que pareça, ela remonta a 20 mil anos, não é de agora, né? Mas ela teve um surto muito grande no século XVIII e XIX, justamente a época do romantismo. É uma doença infecciosa que é transmitida pelo ar, por uma bactéria chamada Mycobacterium. A vacina é a BCG hoje, já existe, né? E, inclusive, na época do Neolítico, já tinham ossos com provável incidência dessa bactéria. Ela é uma doença romântica por quê? Porque ela ataca o pulmão. E, normalmente, os românticos, qual que é o grande problema? É o cardiochakra, é o coração, na mesma área. Então, as pessoas... Até a fotografia do romântico é aquele cara que está escrevendo poesia com a mão no coração, sentindo a dor, né? É exatamente isso. Com uma possível tuberculose. E um outro ponto aqui também é a doença do amor. Então, a tuberculose trazia muitas mortes e aumentava o nível de romantismo ainda. Morreu de amor. Então, veja só. Né? Vai sair desse autoassédio. Não é fácil. Parafatologia, página 10, final da primeira linha. Quais os efeitos positivos das dramatizações extrafísicas? Poderia citar alguma experiência pessoal? Sim. A dramatização em si, o teatro, o drama, né, não tem um efeito especificamente positivo, porém ela é utilizada na baratrosfera para fazer resgates de consciências que têm o holopensene romântico ainda muito forte. Né? Muita gente morreu. Infelizmente, muitos jovens, né? Os poetas aqui, esse mesmo que a gente relatou, eles morreram com 20, 21, extremamente jovens. Isso até é um contraponto da INVEX. Né? O pessoal morrendo jovem. Então, essas consciências que estão na baratrosfera, que não identificaram muitas vezes sequer que estão mortas, elas são feitas para dramatizações, ou seja, para cenários. É a arquitetura extrafísica que é feita para o resgate dessas consciências, para que elas se sintam, então, acolhidas e, a partir daí, então, a gente possa fazer um resgate e entrar com um processo de argumentação, entendimento e desenvolvimento da lucidez. Ainda na parafatologia, página 10, penúltima linha. Poderia discorrer a respeito da melancolia romântica retratada na baratrosfera? Sim, é isso. Quando um poeta romântico ou quando um romântico morre, a tendência, se esse holopensene é muito presente na vida dele ou dela, é repetir isso na baratrosfera, sem ter lucidez. Isso vai criando cenários ou paracenários extrafísicos patológicos, desnecessários. Né? E aí é necessário que se traga a lucidez. Então, essa dramatização e esse ponto aí da baratrosfera acontece por conta disso. Tanto que não é por nada que na frase enfática que o Losch leu agora há pouco na apresentação, nós falamos exatamente isso, né? Que o holopensene, acho que vale a pena até a gente reler ela, né? A era do romantismo pertence ao passado. Importa agora a consciência autolúcida, a era da evolução consciencial, caracterizada pelo autodiscernimento e autoexposição autêntica. Então, veja, quando eu comecei a fazer esse verbete, durante os meses, a Keiko está lá, ela acompanhou bem, me ajudou muito na revisão, obrigada. Foi, voltou, e mexia, e daí eu tinha que fazer autoanálise também, porque eu ficava travada em pontos que eram meus. Né? Então, é muito interessante isso. Então, o que acontece? Qual é o objetivo? O objetivo é a gente entender. As pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, que tema lindo, eu quero escrever sobre isso também, eu quero participar, quero entender. Ele tem um véu de beleza, né? Carruagem, príncipes, ele é bonito, sim, mas ele é um tremendo atravancador. Existe uma palavra em inglês que é blocker, né? Que eu gosto muito, que é justamente aquilo que trava. O romantismo, ele atravanca a vida de muita gente. São mulheres e homens idealizando, sonhando, fantasiando, que não estão com os pés no chão, que estão fora da realidade, vão para o trabalho, trabalham de manhã, trabalham de tarde, passam um dia no trabalho, chegam em casa, ligam os filmes românticos, ficam fazendo desenhos, artes, sonhando, escrevendo poemas para a mulher amada, que às vezes não existe, ou que às vezes eles viram uma vez de soslaio, né? Rapidamente, assim, aquela é a minha mulher, minha ideal. E aí aquilo cria uma patologia e trava a vida da pessoa. Então, o que acontece? Ela fica remoendo, né?
Fabiana, desnecessariamente a questão romântica. eu queria que você explicasse, né? Claro. Me veio a ideia do amor platônico. Tem Sim. relação com isso também? Tem total relação. O amor platônico que é quase um sinônimo do romantismo, quase, né? Ela tem uma relação direta, porque é o fato de você não abordar, você não conversa com aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, e você tem um afeto que às vezes pode ser até não correspondido ou assediador, baseado numa visão. E aí você fica idealizando, romanceando, com a mão no peito, né? Muitas vezes, e idealizando. Da pessoa que é o que acontece? A fonte, exatamente, o foco, não é isso? Exatamente. Ela vampiriza a pessoa diretamente. Se a pessoa não tiver um domínio mínimo de energia, ela não vai perceber, ela percebe os resultados e as consequências, ela vai sendo cada vez mais vampirizada e de maneira desnecessária, porque basta conversar. A grande virada que eu acho que a conscienciologia traz é exatamente isso. É a articulação autêntica. Não é de uma forma fria, nada disso, porque a gente não pode pensar que o outro lado do romantismo é a frieza, porque a gente incorre em erros de entendimento. O outro lado do romantismo é uma argumentação ponderada, tranquila, equilibrada. Olha, eu gostei de você, achei você uma pessoa interessante, acho que valeria a pena a gente conversar sobre isso, sair, se conhecer mais. Tem um ponto, uma diferença grande que eu vejo entre o brasileiro e o americano. Morei um tempo nos Estados Unidos. O americano, ele sai mais, ele conversa mais com as pessoas antes de já, entre aspas, ficar, né? Como o pessoal aqui faz no Brasil. Aqui o homem encontra a mulher na festa, já nem conhece, nem conversa e já, né, vai. Então, tudo isso são perdas de oportunidades evolutivas que a gente traz, né, para a gente pensar a respeito. Isso talvez também tenha uma influência da época, né? Sim. Hoje em dia, mais assim, porque há algumas décadas também no Brasil não tinha essa facilidade, né? Ou essa promiscuidade. Papo. Sim. Acho que Foi isso é ampliando. um pouco do zeitgeist, nem tanto Sim. específico ao aspecto cultural, né? Hoje em dia está mais facilitado de uma forma geral, mesmo nos Estados Unidos, você não acha? Sim, eu acho que, eu vou até mostrar aqui, antigamente a mulher era vista como anjo, né? Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Se puder segurar aqui para mim. Segura aí. Essa fotografia, essa pintura, na realidade, né, é do Henri Fuseli. Ela foi inspirada, né, em Shakespeare, uma cena do filme Sonhos de uma Noite de Verão, onde dá para a gente observar bem a mulher sendo vista angelicalmente. Ela é uma pintura típica do romantismo, né? E o que é o romantismo? É o anjo, é o sonho. Então, eu acho que o contraponto ou o exagero da percepção ou da não percepção do anjo é ir para o outro extremo, né? Então, a mulher ela acaba caindo, ou pode acabar caindo num outro extremo da percepção, que é isso. Então, nós temos ainda, hoje, na data de hoje, ainda temos muitos resquícios do romantismo, que advém daquela época, né? Então, eu não podia tocar, eu só podia admirar, que era a questão do amor platônico. Eu só admirava, eu só olhava. Então, agora que eu posso tocar, beleza. Então, agora vamos exagerar. Aí não tem limite. Então, a gente tem que descobrir o meio termo, que é... Não tem que nada, mas seria bom descobrir o meio termo, né? Que é saber conversar, argumentar e expressar o que nós estamos sentindo de forma ponderada, né? Vai tremer, mesmo que treme, não tem problema. É melhor falar, sempre é melhor falar. Tem um pouco a ver também com aquelas pessoas que só conseguem se relacionar por via da internet, né? Isso, só ótimo. não consegue estar ao vivo, só consegue estar no platônico, idealizando aquele amor à distância. Né? Que só quando está em outra cidade, idealizado, quando está perto não dá certo. Uhum. Mas uma coisa que eu vi, Fábio, é que na feminologia, você colocou a educadora, escritora e poetisa brasileira Nísia Floresta Brasileira Augusta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto.
Sim. Ela também foi uma das precursoras do feminismo no Brasil. Isso, né? isso, Ela exatamente. fez traduções de livros Isso. do feminismo e ela trouxe isso para cá. Uhum. Daí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, desse contraponto feminismo e o romantismo. E da questão da independência da mulher. Né? E como essa independência ela pode gerar um pouco de medo de relacionamento. Porque eu não posso depender do outro. Isso. Né? Então, essa independência ela tem que se contrapor para a interdependência. E também pensei um pouco sobre o papel da mulher hoje em dia, né? A questão desse novo papel, dessa nova questão da antimaternidade sadia. Pensei também sobre como que poderia ser, nessa questão do papel da proexogenossomática, da mulher, de ser um exemplo, né? De independência, mas ao mesmo tempo não tanto. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Eu acho que um exemplo até de acolhimento e o papel da mulher, eu vejo muito, não sei se ela está aqui ou não, a Marina não está aqui, né? Mas a gente faz uma dinâmica todos os domingos de manhã, chamada Dinâmica da Desperdicidade, que é com a Marina Tomás. A Marina tem esse jeito afetuoso de ser, né? E assim como ela, muitas mulheres também têm esse jeito afetuoso de acolher energeticamente a pessoa de forma equilibrada, né? Bacana, poder ouvir. Então, a escuta ativa, você realmente poder olhar e ver o que a pessoa está querendo trazer, esse é o papel que eu acho que nós podemos fazer muito bem num corpo de mulher, né? Aqui nessa Proex. E sim, a questão do feminismo que você colocou muito bem foi exatamente por isso, porque veja, no romantismo a mulher é intocável, é angelical, a gente acabou de mostrar um exemplo da fotografia. Então, no momento que as primeiras mulheres começam a se manifestar, a grande maioria dos poetas eram homens, né? Poucas mulheres. Então, ela traz o livro Úrsula, traz toda uma relação abolicionista, que ela colabora com jornais, com periódicos, faz tradução, e ela chama a atenção justamente do aspecto feminino. Então, ela é considerada uma das grandes feministas também, por isso. Bom. Tecnologia, página 10, primeira linha. Como funcionam as técnicas de ortopensinização e a técnica da metapensinização? Sim. A metapensinização, ela é uma técnica aplicada, é como se você fizesse a análise do que você está pensando. Então, em que eu estou pensando neste momento? No que eu estou pensando neste momento? Essa técnica ela é muito válida e eu gostaria de chamar a atenção para que as pessoas aplicassem essa técnica, principalmente no momento que ela se sente mal. Quando a pessoa está caminhando, está trabalhando, ou está interagindo com alguém, e tem algum incômodo grande, a pessoa se sente mal, algum padrão específico que chega de imediato, sem a pessoa, às vezes, perceber, vale a pena ela pensar sobre o que ela acabou de pensar e analisar o ambiente. E identificar. Então, metapensene é isso, você pensar sobre o que você está analisando, pensando, discorrendo no momento. Então, é a lucidez do seu pensamento. Isso é a base para a ortopensenidade, que é o pensar reto, correto. Então, a gente chama atenção para as técnicas da ortopensenidade exatamente por isso, para evitar a dispersão característica típica do romantismo. A dispersão, o devaneio, a fantasia, né? Então, a ortopensenidade ajuda nisso, é um pensene mais reto. E agora eu só queria, antes de eu esquecer, fazer um contraponto com o que ela perguntou, senão eu vou esquecer de falar. Dentro do romantismo, tem um ponto aqui que a conscienciologia traz, que é a relação da dupla evolutiva. Eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para esse contexto, para que as pessoas entendam que a relação da dupla evolutiva não é uma relação fria, ou sem romantismo, ou sem troca, ou sem parceria. Vou ler aqui uma frase enfática do Manual da Dupla Evolutiva proposto pelo professor Valdo Vieira. Então, o amor consciencial puro é por si mesmo evolutivo e, ao mesmo tempo, potencializa a evolução das consciências. Então, o que é o amor consciencial puro? É aquela troca de carinho, de afeto, onde tem admiração, bem-estar, troca de energias, uma expectativa positiva e um grande companheirismo entre as duas pessoas. O que é o companheirismo? É uma argumentação autêntica, é uma troca autêntica, sem precisar de esconder, ou de fantasiar, ou de criar realidades paralelas.
Então vamos lá, qual que é a nossa realidade? É isso, a gente vive isso, os nossos objetivos de vida são esses. Tem uma troca bacana. Isso é diferente de romancear. E é uma proposta da conscienciologia, né? Fabiana, até o romantismo ele pode até antagonizar a dupla evolutiva, né? Quando gera expectativa, Isso. gera perfeccionismo, uma exigência, cobrança, exagerar um em cima do outro. Uhum. Esse exatamente é o antônimo, né, da dupla evolutiva, exatamente, é o excesso de cobrança, é a pessoa, existem alguns relacionamentos de amigos, na troca a gente vai conversando e vai utilizando então como exemplo. Alguns amigos falam assim, poxa, mas aquela pessoa, eu comecei a namorar ele ou ela porque eu achei que eu podia mudar, ele podia melhorar aquela pessoa, né? Então eu já tinha na minha cabeça tudo certo, como que aquela pessoa tinha que ser. Então eu comecei um relacionamento, não deu certo, por que será? Então, esse excesso de expectativa e achar que a gente sabe tudo, que vai moldar o outro, é o antagônico, né? É o antônimo da dupla evolutiva. A dupla evolutiva é a troca, convívio diário, a troca, o bem-estar. Claro que para isso, gente, tem que ter afinidade. Não vou simplesmente começar um relacionamento com uma pessoa que não existe afinidade. Tem que ter um nível de afinidade bacana, tem que ter uma troca, tem que ter carinho, afeto, né? Isso é o processo, são as bases, digamos assim, é o pilar sustentador da relação da dupla evolutiva. Enquanto a dupla evolutiva vive a realidade, né, dos trafórios de cada um, o romantismo vive na fantasia, no onirismo, né? Fabiana, eu queria fazer uma pergunta para você aqui em elencologia, a relação da consim de convívio fácil com o tema aí. Sim. O que é a consim de convívio fácil? É aquela consim que ela consegue predispor todos a conversarem com ela sem ter medo. Então é tranquilo, a coisa flui muito fácil, é muito direto. Isso acontece muito na relação a dois, né? Por quê? Porque é o dia a dia, o convívio, então vai ficando fácil. E esse convívio, quando ele é extrapolado para o grupo, para a comunidade, ele reflete o que a pessoa está vivendo. Então, esse convívio fácil ele pode ser desenvolvido a dois e também no grupo. É um estímulo, é a base da afetividade. Eu acho que um salto do romantismo, passando pela dupla evolutiva, é o que a gente fala de transafetividade. É isso. É um acolhimento, né, com a questão aí de ginossomática, um acolhimento carinhoso, uma troca de afeto, de energia, sem nada de segundas intenções, promiscuidade zero, total. É realmente uma troca energética entre as pessoas, é um acolhimento saudável, né? E que predispõe com que as pessoas se abram e se sintam mais à vontade. Isso são consciências de convívio fácil. Você acha que o romantismo, a idealização dos relacionamentos torna mais difícil o convívio com as pessoas? Com certeza. Você sabe, boa sua pergunta, eu lembrei agora aqui, eu defendi um verbete chamado violência doméstica, né? E muitas vezes o romantismo, por ser um escapismo, ele acaba sendo o contrário da violência. Então as pessoas que passam dificuldade, ou violência, ou que sofreram algum tipo de situação, elas idealizam um mundo imaginário. E elas vivem naquele mundo imaginário. E aí elas estão entre realidade e fantasia. E junto com isso, uma característica que eu vejo que é muito séria do romantismo é a dispersão. A fantasia, ela chama a consciência à dispersão. Então a consciência ela fica dispersa, ela fica sem foco. Ela não tem o foco, aonde ela quer, o que ela quer, quais são os seus objetivos de vida. Por isso que a lucidez é contrária às questões românticas. Queria fazer mais uma pergunta ali em estrangeirismologia. A forma poética tanka e a concisão poética haikai. Sim. Eu falei no início, são duas formas poéticas de origem japonesa. Eu trouxe a cultura japonesa aqui porque o apreço à cultura oriental, justamente por ser uma cultura distante, né, ele era muito valorizado na época do romantismo, né? Então, isso também se caracterizava aí. Então, são dois tipos de poemas, de formas de escrever orientais, né? Um deles, o tanka é o primeiro, tem 31 sílabas, e o haikai é o segundo, que tem, então, composto por 3 linhas, é um poema mais conciso. Só para pontuar, nas músicas japonesas, sempre tem a palavra namida, que significa lágrima. Então, eles falam muito do sofrimento, uma romantização do sofrimento, né?
idealização daquilo. Exatamente. Você sabe que há pouco numa mini tertúlia eu chamei a atenção do professor Valdo sobre uma música que ele mesmo trouxe, né, que é o Seal do It a Kiss, do Jason Donovan, que é o Selado com um Beijo. A música ela foi composta em 1900 e pouco, não sei bem a época, mas ainda são resquícios do romantismo que estão aí, né, que é o desejo de estar bem, o desejo de sonhar, o desejo de estar com a mulher amada, né? Então tem muito isso ainda na música. As músicas românticas são exatamente o retrato do movimento romântico, são os resquícios do movimento romântico. Até as sertanejas, né? Até a música sertaneja fica falando. Fabiana, aqui você já respondeu, já falou um pouco, né? Na terceira linha da fatologia, na página 9, o ato de fugir à realidade, né? Então a pessoa vive em sonhos, vive em fantasia, ela foge da realidade. Na realidade, o que leva ela a fugir dessa realidade? Deixa eu fazer um contraponto. Nós estamos na época da Copa do Mundo. Eu escrevi um artigo, publiquei em jornal, sobre o romantismo e a Copa do Mundo. Tem tudo a ver, tudo a ver. Não é por nada que eu estou defendendo aqui no meio da Copa do Mundo, né? Eu disse, olha, só poderia ser mais perfeito se eu defendesse no Dia dos Namorados, que é dia 12 de junho, né? 4 dias. Então, veja, o que é a Copa do Mundo? É a idealização de um sonho. Vamos analisar, olha que sincrônico, né? Estamos aqui idealizando, sonhando que o nosso país seja o campeão. Isso surge, gente, lá atrás. Se a gente voltar um pouquinho na história, nada é por acaso, né? Já existiam pitadas do romantismo na Europa, na Alemanha. Depois eu vou falar aí um pouquinho do byronismo, né, do Lord Byron, e a questão do Dom Juanismo, que é um aspecto também bem sério, bem importante para a gente entender. Mas veja, quando Napoleão perde para a Inglaterra, ele se volta para Portugal. Ele fecha os portos. E a coroa portuguesa, então, ela fica de mãos atadas. Puxa, e agora? Né? Vai ficar ruim a situação. Então, eles vêm para o Brasil. Com a chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil, em 1807, se eu não me engano... 1808. O que acontece? Inicia uma nova era. Então, o Brasil ele é encontrado aqui com índios, então, a natureza, o mato, o verde, as florestas, e aí inicia uma nova era que ela é culminada ainda mais com a própria independência, 1822. O que é isso? É você valorizar o que existe. Então, quando a coroa chega aqui, ela encontra o índio, encontra natureza, e ela traz 15 mil pessoas juntos. Então, não é um grupo pequeno, é um grupo grande, né? É uma comunidade que começa a se instalar. E aí, desde o início, e quando acontece a independência do Brasil, existe, então, uma necessidade de liberdade. Surgem as bibliotecas públicas, surgem as escolas. E aí inicia, então, uma grande quantidade de pessoas que têm interesse e apreço pela leitura. Como existem os poetas, os escritores, né? E começa a existir, então, uma demanda por uma pesquisa, uma arte, por receber uma informação. Qual era, naquela época, a intenção do brasileiro? Era chegar em casa e ler poesia, ler arte, relaxar. Então, foi aí que começa, então, toda uma proposta do romantismo brasileiro, que eu trouxe aqui com as 3 gerações brasileiras, né, nacionais, que a gente fala aqui na página 12, por isso o escapismo. Então, essa volta para a gente falar do escapismo, né? Na página 12 aqui, eu trago 3 gerações, que são as classificadas na literatura, inclusive literatura, arte, né? Então, a gente fala aqui gerações. O movimento romântico no Brasil iniciou-se a partir da vinda da família real, em 1808. Didaticamente, ele é classificado em 3 gerações, listadas em ordem aqui abaixo. Então, tem o nacionalismo, o pessimismo e o condoreirismo. Então, vamos entender a diferença entre uma e outra. O que é o nacionalismo? Exatamente isso. A família chegou, tem a valorização do índio, da natureza, a beleza, o exagero, a busca pelo exótico, o predomínio patriótico, né? E o subjetivismo, o sonho. Em seguida, depois do nacionalismo, entra-se em uma época que é ultra-romântica, que é chamada de pessimismo romântico, que é aquele, justamente, aí tem uma relação direta com o escapismo, que é o sonho, o desejo, algo que nunca acontece. Essa geração ultra-romântica também é chamada mal do século, porque ela tem um vínculo muito forte com a morte. Então, o suicídio está em alta. Então, os jovens, eles se suicidam em grupo. É muito sério isso.
muito sério. Por isso, então, um apreço, uma valorização pela morte. Veja, hoje a gente tem toda uma outra percepção da morte. Naquela época, era uma valorização. Então, as pessoas se suicidavam de amor, normalmente por um amor não correspondido. E a terceira geração, que é o condoreirismo, um dos poetas mais renomados dessa geração é o Castro Alves. E inicia-se, então, nessa época, o condoreirismo, ele é chamado de geração condor, porque tem relação com o próprio pássaro, que é o condor, Cordilheira dos Andes, né? Porque o condor, ele é um pássaro que tem uma força presencial e voa e consegue perceber toda a paisagem, né? Então, a partir daí, essa relação, o condoreirismo inicia, então, um processo de poesia social. Por isso, Castro Alves. Fabiana, essas foram fases do romantismo, né? Uhum. Mas atualmente a gente vê que existem representantes dessas fases Sim. em todas as sociedades, né? Sim. E outras ainda que surgiram, né? É. O esquerdismo, Isso. o direitismo. Nós temos representação desse mundo fantasioso, desse mundo de idealização, aqui mesmo na Copa que a gente falou, e são vários os pontos. E as pessoas que ainda idealizam algo que não podem ter. Professora Fabiana, Fatologia, página 9, sexta linha. Poderia discorrer a complexidade em definir o movimento romântico? Sim. Exatamente por isso, porque ele é uma junção. O romantismo, quando ele iniciou sendo um estado de espírito. Um estado de espírito, um desejo de sonhar, de pensar de uma forma mais subjetiva, um contraponto ao classicismo, ao neoclassicismo, uma valorização do subjetivo. E acabou virando um movimento, né? Então, ele tem essa característica de ser difícil de ser definido, porque ele traz aspectos. A gente deu aqui um exemplo com a própria arquitetura, né? Uma arquitetura neoclássica com características românticas. Então, ele traz aspectos de várias culturas e de várias áreas e de formas diferentes de pensar e é utilizado como base para o movimento romântico. Então, por isso a complexidade. Na Fatologia também, página 10, quinta linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar a indústria do casamento inspirada pelo movimento romântico? Ah, isso é perfeito. Isso é o ideal, o sonho da princesa, né? O sonho de entrar vestida de noiva, com um véu. Teve até há pouco tempo, eu estava pesquisando um documentário, uma pessoa que entrou, a mãe teve um filhinho aí de poucos meses e colocou o filhinho de poucos meses no véu, né? Na cauda do véu. Então, assim, olha o nível de patologia vinculada ao romantismo, né? O sonho da Branca de Neve. Então, são aqueles casamentos com príncipes, princesas, né? A indústria. Nesse caso, você falou isso aí que dá o rabo preso, né? Boa, Loche. Está casando pelo rabo preso. Literalmente. Então, esse é um outro ponto. Vamos iniciar, já que a gente falou de casamento. Para que casar? Quem ganha com isso? Precisa amarrar um documento, chancelar na frente lá do padre, etc, etc, etc. Não, eu vou me comprometer com essa pessoa durante 20, 30, 40, 50 anos. É necessário? Então, a gente tem que analisar tudo isso que está junto do romantismo. Então, qual é a necessidade do casamento? A proposta da dupla evolutiva é exatamente contrária a isso. Não tem necessidade do casamento. Você está trazendo é interessante também, até retomando um pouco aquela discussão sobre feminismo, né, que você abordou mais no início, um pouco de reforçar um certo lugar da mulher na sociedade. Então, a sua pretensão, o seu propósito de vida, a sua ambição, ela se restringe a um papel, e o casamento ele chancela isso, um determinado lugar na sociedade. Sim. Tanto que isso, hoje menos, mas já há alguns anos, era o sonho principalmente da mulher, né? Entrar com vestido de noiva na igreja e tal, principalmente falando em nível ocidental. Então, isso reforça um pouco essa definição de certos papéis e, muitas vezes, a pessoa que é a vítima, aí no caso a gente está falando da mulher, defendendo justamente essa condição. Reforçando ainda mais esse papel. Essa condição. Exato. Então, olha que interessante.
Durante muito tempo, a mulher sendo idealizada, conseguindo um lugar, né, lugar ao sol, e aí ela vai para um outro extremo, que é reforçar um papel que foi criado pela sociedade. Então, nada mais irreal do que reforçar um papel que foi criado pela própria sociedade, né? E muitas vezes, esse é um dos objetivos principais do romantismo e pelo qual eu escolhi esse tema para falar. A gente sair desse mundo de fantasia e começar a analisar quais são os tipos de papéis que nós assumimos, tanto como mulher como homem, né? Isso não quer dizer, gente, de maneira nenhuma que nós vamos nos tornar frias, radicais, excessivamente racionais. A mulher tem o afeto característico que é da mulher. A nossa energia ginossomática é nossa e vale a pena a gente tirar benefício, tirar proveito dessa energia para assistir, né? Justamente. Mas é diferente de chancelar ou esquadrinhar um papel proposto pela sociedade. Então vale a pena. Eu sei que devem ter muitos teletertulianos ouvindo e muita gente que está pensando em casar, planejando seu casamento, idealizando, né? Então vale a pena pensar realmente se é necessário. Para quem? Quem ganha? É o vô? É a avó? É a família? É a mãe que gostaria? É o sonho da mãe que gostaria de ver a filha no altar? Então veja, a filha não está vivendo a vida dela, está vivendo o que o outro quer, no sonho da mãe, no sonho do pai, né? Então vale a pena aí já vão utilizar para fazer uma argumentação lúcida, vamos já analisar e tirar proveito para a gente começar a praticar a argumentação lúcida, a escuta autêntica, né? Então fica aí a proposta. Muito importante. Professora Fabiana, Fatologia, página 10, terceira linha, poderia explicar o ato de pensar ser o fútil essencial? Sim, isso também é quase um sinônimo do romantismo. Veja, durante anos e anos a sociedade valorizou a prosa, a poesia, as artes, a literatura, o drama. Tudo que é superficial, que nos afasta da realidade, durante muito tempo foi valorizado e ainda é valorizado. A gente acabou de dar um exemplo. O casamento é valorizado e é superficial, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui com esse verbete? Para a gente dar valor, não para o que é fútil, e sim para o que é essencial. Então, vamos lá. Qual que é a proposta da conscienciologia? Aqui a gente fala de técnica de inversão existencial. ProEx, programação de vida. Então, se conhecer, se pesquisar, conhecer o que a pessoa ela gostaria de fazer, quais são os seus objetivos, isso é essencial. Isso realmente tem a ver com a proposta da consciência. E não viver em um mundo de fantasia. O que não quer dizer, gente, que a gente não vá dançar, escutar música. Eu mesmo fiz um verbete sobre dança, né? Então, os extremos é que é o problema. A gente tem que saber exatamente discernir o que funciona e o que não funciona, né? A discussão, inclusive, do feminismo atual é justamente que ele incorpora alguns elementos que eram rechaçados no início, principalmente dos anos 60, 70, do movimento feminista, em que a mulher pode ter uma série de ambições profissionais, né, dentro da sociedade, quer dizer, assumir papéis que tradicionalmente, historicamente, eram restritos aos homens, né? Por exemplo, cargos políticos, como nós hoje observamos no mundo inteiro, né? Mulheres à frente de nações, mas contemplando também alguns outros elementos que são tradicionalmente da própria mulher mesmo, né? Se ela quer optar ou não pela maternidade, a questão da estética, né, da beleza, quer dizer, preocupações que antes eram recriminadas, né? Ah, não, você está... no início do movimento era meio que tem que ser no parâmetro do homem, quando que, na verdade, você pode ter o parâmetro da mulher e ter igualdade de direito. Isso. Não necessariamente igualdade de imagem, né? O que eu vejo que é muito sério aí, muito bom você trazer isso, Loche, é a mulher lançar mão de forma anticosmoética. Por exemplo, acontece com várias secretárias e chefes, né? Ela vai lá com um degote para chamar a atenção do chefe, para aumentar o salário, etc, etc, etc. Então, são mulheres lançando mão de características femininas de forma anticosmoética para lucrar. Isso não funciona e nem o outro extremo, que é a mulher virar homem.
que é começar voz grossa, bater na mesa, né? E mudar o seu perfil, deixar de ser quem ela é. Então ela passa a ser incoerente, anticosmoética. A maior anticosmoética é com ela mesma. O maior nível de anticosmoética é com ela mesma. Então essa autenticidade, esse ajuste fino que você trouxe aí é bem sério, né? Então são as características próprias, o que ela quer, dentro de uma proposta gnossomática, né? Tematologia, página 9. Poderia explanar a classificação do verbete romantismo como tema neutro? Sim. Apesar dele puxar mais para os aspectos nosográficos e homeostáticos, ainda existe uma pequena porcentagem do romantismo que é positiva ou que é menos doentia, que é exatamente o quê? Qual é o bom do romantismo? É a subjetividade, a capacidade de você falar o que você está sentindo. Porque, veja, sentir, todos sentem. Falar, nem todos falam. Quem não fala, embota, fica doente, fica com autotoxicidade. Então, nós estamos nessa vida não para embotar as emoções, não para deixar de sentir. Absolutamente, muito antes pelo contrário. Viva o sentimento, a gente tem que sentir, tem que perceber, tem que entender, tem que ir fundo nesse sentimento, analisar o que eu estou sentindo, dar nome, esquadrinhar, ficar mais claro, né? Essa é a parte boa, que é você trazer as emoções à tona. Qual é a parte ruim? É carregar nas tintas. Então essa emoção que é boa, ela passa a ser, quando ela passa a ser carregada, ela vira o artistismo, a literatice, e aí é desnecessário, traz a fuga da realidade. Escrever é bom. Precisa escrever poema? Não. Ah, mas eu só sei escrever poema. Ok, começa escrevendo poema, vamos ver se depois muda. Cada um tem o seu estilo. O que nós não podemos, nem de uma forma, nem de outra, é bloquear, fechar e criar estruturas pré-formatadas. Tem que ser assim, porque todo mundo na Cognópolis faz assim. Não. Tem que ser assim, porque o fulano faz assim. Não. Então, são estruturas que a gente pode abrir e flexibilizar até chegar numa estrutura ideal, né? Essa que é o lado bom. Aqui, Fabiana. Eu fiquei pensando em relação à religiosidade. Qual a relação do romantismo com a religiosidade? Total. Total, né? Então. 100%. Boa pergunta. 100%. Ela é tão... A religião... O que é a religião? Basta nós pensarmos que a religião ela é a terceirização de tudo que ocorre com a pessoa. Então, a pessoa... O que ocorre com ela... No entender da pessoa religiosa, aconteceu porque Deus quis, porque alguém quis. Essa terceirização, ela está diretamente ligada com o romantismo, né? Porque é a fantasia, é o ideal, é a idealização do outro. Ou seja, eu não tenho a minha vida ela é em função do que a outra figura ou a outra pessoa. Isso tem uma relação direta com o medievalismo também, né? Que é o épico, das épocas antigas. Então, você valoriza o mito, o misticismo, a religião está diretamente ligada com o misticismo também, né? Você valoriza o externo, até o parapsiquismo pode ser entendido de forma religiosa, se ele não for bem entendido. Então, veja, a gente tem que conhecer as energias, trabalhar com a multidimensionalidade de forma o mais coerente possível. Se a gente atribui tudo o que acontece a terceiros ou a quartos, isso é religião. Não tem uma relação direta. Na religião, a pessoa tem a fantasia de que ela vai viver a eternidade feliz para sempre, isso, né? Sentado vai ser com os julgado por um querubins. Senhor Supremo. Isso, exatamente. Essa fantasia é extremamente romântica. Fafá, eu não sei se você pesquisou, mas falou em religião aí, né? Você estava falando antes que o importante não é você assinar um papel, mas a convivência sadia. Isso. Eu também penso dessa maneira. Agora, se você pesquisou, porque antigamente os casamentos era feito com aquele vestido branco que significava a pureza, sim, a virgindade. Sim. E hoje, por exemplo, teria que todo mundo casar de colorido, de preto, de vermelho, que significava pureza, significava a virgindade. Né? Para você ver que o mito foi feito lá atrás religião, e até hoje ele ainda está presente. Né? Mais um ponto que chancela. A ideia de que o sexo é algo
sujo. Isso, impuro. Tem outra questão Exatamente. aí. Tem casar virgem? Quer dizer, Isso. pureza. E pureza por quê? Porque não teve a relação sexual. Quer dizer, o sexo é algo sujo. Mas antigamente, segundo, naquela época que eu era criança, eu lembro que eu perguntei uma vez por que casava de branco, né? Por que não de uma cor bonita? Aí, no linguajar, quando a gente é jovem, não, porque a pessoa é pura, ninguém tocou, é intocável. Eu sabia lá o que era intocável ainda, né? Criança Observa, inocente. vê se não é o retrato Mas, do romantismo. A isso mulher angelical e intocável. Intocável. É isso aí, exatamente. Agora, se traz de eu lá aqui pra cá. na neossinapsologia, na página 10, a substituição das neossinapses envelhecidas, oriundas do romantismo, por neossinapses proexológica, proativa e saudáveis. É isso, né? É deixar de sair Que a do mundo gente da tá fantasia. falando. Exato. Então, isso se aplica muito. Gente, muita gente aqui na Cognópolis também, o pessoal fala, vai defender um verbete sobre o romantismo? Eu sou super romântico. A pessoa fala assim, né? Eu sou super romântico. Então o outro fala, eu também sou super romântico. Eu acho isso muito bonito. É bonito. E por isso que é difícil de mudar. Então a pessoa tem que mudar entendendo que, deixando de ser bonito, porque ele parece bonito, nas artes ele é retratado como beleza. Na verdade não é, é um enorme travão. Então a gente Aí tem que você põe, né? É aí que a gente cai de 4, né? Exatamente. Aí vem a saída das posturas da vítima, né? Como, quando, está na própria frase enfática que você coloca. Né? Uhum. Isso. Microfone. Qual que é a relação do processo da vitimização? Você fala aí, saída da postura de vítima, Sim. né? Qual que é a origem e a relação com o romantismo? A origem é exatamente, se a gente for compreender aí o movimento histórico, a gente veio falando aqui um pouquinho, é tudo isso, é o fato do homem não poder, ela começa, o reforço na postura da vítima começa entre a relação homem-mulher. Se nós formos analisar, naquela época, a mulher, por ser intocável, o homem não podia alcançar. Então ele sentia dores de amor, ficava no amor platônico e se sentia vítima daquela situação, daquele movimento. E aí o vitimismo era ainda mais reforçado pelo excesso de emocionismo. Então tudo isso gerava um reforço nas características de vítima. Tanto que se você olhar as fotografias, gente, é muito interessante, façam essa análise. Pegue as fotografias dos românticos tradicionais, dos poetas. A cara deles é assim. É uma cara de dor, de sofrimento, uma coisa, sabe? Isso também é um problema, porque a pessoa fica com personalidade fraca. Desenvolve aquele homem mole, aquela coisa assim que não vai. Tem um grupo, sabe? né, que são os emos, que também, né, acho que tem essa relação aí, né? Então, tudo que chancela, o que é a favor. O homem que fica idealizando a mulher, você pode ver que isso independe da idade. A pessoa pode ter 50, 60, 70, 80, 100. Pode ter parceiro, não pode ter parceiro. Mas se ele estiver com alguém, ou não estiver, se não estiver, mais sério ainda, porque ele fica idealizando, aí ele troca. Aí a semana é a semana da Maria, então aquela semana é só a Maria. Aí depois ele encontra outra, aí é outra. Aí ele vai trocando e vai idealizando. E ele se sente na autoridade para sofrer. Ele vai para casa, vai se sentir um adolescente, vai sofrer, vai chorar. Gente, que é isso? Nas melhores famílias. Ali do nosso lado. Tem outra também, né? Antigamente, eles pegavam, os pais falavam que as mulheres tinham que ficar lá bonitinhas, esperando o príncipe encantado. Uhum. E estava namorando, já estava ficando noivo, mas não podia ficar com o noivo. O que eles aconselhavam? Os noivos ir para uma boate, fazer suas necessidades sexuais. Despedida de solteiro. Porque a mulher era intocável, a escolhida, né, era intocável. Você vê que, junto com essa questão do movimento romântico, tem toda uma sociedade que reforça. Então, anticosmoética aí. Vai se posicionar. Vamos cuidar. Não é à toa que o feminismo vem aí, né? Quer dizer, as mulheres, quando elas começam a se posicionar, elas são o quê? Chanceladas, tolhidas. Né? Não pode, é o homem que se posiciona. Então tem que ultrapassar para a gente conseguir adquirir a nossa autossustentabilidade proexológica. Isso é, se sentir bem com a gente e com o companheiro e poder se doar para uma relação saudável, a gente tem que ultrapassar
esses preconceitos da sociedade. Fabiana, eu queria perguntar sobre a maternidade e o romantismo. A relação entre a paternidade e o romantismo. Então, acho que a gente podia falar da técnica da INVEX também, né? Não sei se você conhece a técnica da INVEX. A técnica da inversão existencial, proposta até a idade de 26 anos, é exatamente para você inverter a questão da assistência, né? O aspecto da maturidade da assistência, né? O aspecto também a própria proposta consciencial, de maturidade consciencial, ela tem uma relação diferente do que nós estamos habituados. Quando se fala de maturidade, a gente pensa em maturidade de 60, 50, 60 anos, né? E não, a gente traz, a conscienciologia traz a proposta da técnica da INVEX justamente para que o jovem vá focando e vá adquirindo a sua maturidade muito mais cedo, para ser um adulto muito mais saudável. E não tem necessidade do jovem ser pai ou mãe. Inclusive, a técnica propõe o contrário, propõe que não haja casamento e que não haja filhos, não haja maternidade. Muito importante aqui entender, gente, conscienciólogo não é contra ter filho. Nós não somos antagônicos à criança, não comemos criancinha, nada disso, né? Não é isso. Qual que é a proposta da técnica da INVEX? É você investir aonde realmente você pode tirar o melhor de si. Nas suas GESCONs, no seu autoconhecimento, na sua proposta pessoal de vida, numa relação muito saudável com o companheiro. Então, desenvolver isso, essa é a proposta da INVEX, né? E dentro disso, a proposta de ter filho, ela fica para escanteio, ela não é necessária. Agora, é bastante complexo explicar isso para os pais, avós, né? E para os familiares de maneira geral. Porque todos idealizam o que a sociedade montou quando o Brasil foi descoberto, que é ter filhos, né? Então, quando é que vai me dar o meu netinho? Quando é que chega o netinho? Já passou, já casaram há 2 anos, ou então já estão juntos há 2 anos e não tem netinho. Então, essa pressão suave, que não deixa de ser uma pressão, a gente tem que lidar com muito afeto, muito doce de leite, muita energia, e entender, explicar à medida que for possível. A gente vai explicando, né? A gente não pode derramar. Não, agora sou inversora, é o seguinte, nada disso, né? A gente explica com muita calma, com muita paciência e pondera. Isso é muito mais uma questão pessoal. Isso tem que estar muito bem resolvido dentro da pessoa. Se está bem resolvido dentro da mulher, é só passar a informação. Bem entendido, é só passar a informação. Obrigada. Eu tenho mais uma pergunta. Eu vi você falando sobre a dispersão e o romantismo. E eu sou um pouco dispersa. Aí eu queria saber assim, o que a gente pode melhorar, alguma coisa assim, alguma dica. São vários pontos. A dispersão também anda de braços dados com o romantismo, né? São amigos íntimos. Eu fiz um verbete, meu segundo verbete chama Dispersão Intelectual. Se você procurar no YouTube, você encontra, né? Está lá, Conscienciologia, Dispersão Intelectual. E o objetivo foi exatamente a mesma proposta, chamar a atenção para que a gente tenha um foco de pesquisa. Quando nós temos um livro para escrever, ou quando nós temos um foco específico de pesquisa, a gente desenvolve uma assertividade muito bacana. Uma assertividade autêntica e um interesse em fazer pesquisa. Aquilo é gostoso, é prazeroso. E automaticamente a pessoa diminui o nível de dispersão dela. Algumas vezes a dispersão também está voltada ao pouco nível de autoconhecimento. Então, às vezes a pessoa tem que investir mais nas técnicas conscienciométricas, nas técnicas proexológicas de autoconhecimento, delimitar o seu foco de interesse, o seu foco de pesquisa. Mas o que ajuda muito, o antídoto, o melhor antídoto para a dispersão é desenvolver um foco de pesquisa, né? Além da autopesquisa, um interesse de pesquisa. Eu estou escrevendo um pocketbook sobre violência doméstica, né? Livrinho. E é muito interessante. Durante essa semana, você só pensa nisso, você não pensa mais nada. Você fica focada. Então, a tendência de você acertar, quando você tem os objetivos mais traçados, é bem grande. Então, a sugestão é essa, né? Se quiser assistir o verbete e determinar aí um tema de pesquisa para reduzir a dispersão, né? Muito obrigada. Só mais um detalhe que você falou, que é importante. A gente falou de jovens, né?
Hoje, com a tecnologia, falamos também de romances online, né? Hoje, com a tecnologia, dispersar é muito fácil. Se o jovem não tiver um foco de pesquisa, ele entra no Facebook e ele passa a tarde inteira no Facebook. A tarde inteira trocando mensagem. Olha aqui, eu achei uma foto bonitinha. Estou mandando para você. Vê o que você acha. E fica a tarde inteira. Então, isso também a gente tem que analisar e saber dosar. A gente não tem que deixar de usar a tecnologia, mas utilizar uma tecnologia de forma objetiva. A verbitógrafa, parafatologia, página 10, final da terceira linha. Poderia explicar e exemplificar as parevocações autossediadoras e, em seguida, a alcova energeticamente blindada, dirimindo monodeísmos retrógrados baratrosféricos? Sim. A alcova energeticamente blindada, dirimindo monoideísmos retrógrados baratrosféricos, é um dos pontos mais sérios para o casal, para a relação a dois. Blindar a alcova, não só em termos de arquitetura, eu vou falar agora um pouquinho da minha área. Quando eu faço os projetos, no quarto ou a suíte do casal, eu faço de forma que só tenha a cama. Não coloco guarda-roupa, não coloco televisão, faço uma pintura clara, não coloco tomadas próximas. Por quê? Porque a alcova, a suíte do casal, o quarto do casal, é precioso, é uma alcova mesmo. E é muito importante que seja blindada energeticamente para evitar autoassédios, heteroassédios, da onde vier, né? Então, blindar a alcova é um exercício que a gente faz com energia, trabalha o estado vibracional, né? Entra em estado vibracional e vai exteriorizando energia na porta, na janela e no próprio quarto. Então, à medida que você vai passando, vai jogando, pode utilizar os palmochakras, as mãos, à medida que você vai exteriorizando energia, você vai blindando a alcova, dando um caráter mais rígido, mais saudável. Então, não só em termos de objeto, como tirar todos os objetos do quarto ajuda para evitar os bagulhos energéticos, não só do quarto, mas da casa, nesse caso do quarto, e blindar energeticamente, jogar energia nas paredes, portas, quartos, e manter o quarto sempre limpo, manter a alcova do casal limpo. Se o casal tiver algum DD, né, diálogo de desinibição, algum ponto específico que tem que ser trabalhado, o ideal é que esse ponto seja trabalhado na sala de estar, né, ou no escritório, em outro local, ficar sentado e aí no quarto, então, só aspectos rígidos e saudáveis. Evitar. Outro ponto que é importante para a alcova energética também é evitar trazer aspectos do dia a dia que tenham um caráter mais assediado, mais carregado, porque isso evoca. Pensamento, energia e palavra evocam. O que nós fazemos o tempo todo está evocando. E tem mais uma pergunta, né? Era a alcova e tinha mais uma. A anterior da alcova. As parevocações autoassediadoras. Sim. Exemplificar. Exemplificar é exatamente isso. Vamos dizer que aconteceu um acidente com um funcionário seu. O funcionário chegou super desequilibrado. Se você traz essa situação para a alcova ou para o dia a dia do casal, não que você não vá falar, pode falar, mas esteja também atento energeticamente para evitar qualquer evocação de assédio ou desequilíbrio. Professora Fabiana, neosinapsiologia. Acho que já foi a pergunta até da Marilux aqui. Poderia exemplificar a substituição das sinapses envelhecidas, oriundas do romantismo, por neossinapses proexológicas, proativas e saudáveis? Você já respondeu essa questão? Já respondi, e o fato dessa pessoa que perguntou estar assistindo essa tertúlia já é um exemplo. Né? Já é um dos maiores exemplos de troca de neossinapses. Prioridades, né? Isso aí. Evolutivas. Isso aí. Binomiologia, página 10, final da terceira linha. Poderia ampliar o binômio beleza angelical, beleza lírica? Sim. É isso. É a mulher que era retratada no romantismo como uma beleza em forma de anjo, com cores claras, véus e lenços, né? E a beleza lírica é isso, é relacionada, quando a mulher ela é relacionada ao lirismo. O que é o lirismo? É a beleza épica que é relacionada à antiguidade. Então, é a relação daquela época. Quando o romantismo iniciou, a mulher tinha esse padrão e ela
vestia literalmente este padrão. Ela incorporava este padrão e ela se sentia mesmo lírica, angelical, intocável, maravilhosa, né? Um anjo em forma de, né, soma feminino. Interaciologia, página 10. Poderia explicitar a interação tóxica com sim romântica, com sim vitimizada? Sim, isso foi o que nós falamos, né? O reforço à vitimização gera sinapses tóxicas. Então, no momento que eu reforço a vitimização, eu reforço a dor, eu reforço o mal-estar, eu não só predisponho o meu corpo a gerar mais doenças, e a tuberculose é uma característica disso, daquela época, e de qualquer outra doença que eu tenho, como também estou predispondo, né, a problemas maiores, né? Holotecologia, página 11, segunda linha. O que vem a ser a prosisticoteca? Prosisticoteca é a teca que trabalha com livros, ou que tem livros, que tem a coleção de livros relacionados à prosa, poemas, poesias. Eu convido, eu não sei quem perguntou, não sei se a pessoa é daqui ou se ela conhece aqui o campus CAEC, mas eu convido a pessoa que perguntou a vir conhecer. Nós temos aqui a holoteca e o holociclo, e na holoteca nós temos um conjunto de tecas, com várias tecas, e a prosisticoteca é uma delas. Nós temos aqui, tá? Uhum. Deixa ligado. Agora vai. Fabiano. Aham. Aqui você poderia comentar sobre a webigrafia específica, a história da filosofia, do romantismo ao empiriocriticismo, a contribuição dessa, que me pareceu um calhamaço, né? Onde é que? Deixa eu só ver. Do que eu consultei. Onde você perguntou? Desculpa. É o último item, webigrafia específica. Webigrafia. Ah, webigrafia. Tá. Se você quiser, eu passo. Esse livro, ele é um livro bem interessante, foi escrito pelo Giovanni Reale, é o capítulo 5 de uma coleção. Na realidade, é uma coleção grande, você tem razão. São várias. E qual foi a contribuição dessa? Bom, aqui, nessa webigrafia, na realidade, é o livro do Giovanni Reale, né? Ele traz todo o contraponto. Ele vai trazendo o que nós estivemos conversando aqui durante a tertúlia. A relação do romantismo com a história, né, com a proposta histórica, como iniciou, as primeiras ideias românticas, isso que nós trouxemos aqui do sofrimento do jovem Werther. Toda a proposta histórica traz também as questões românticas dentro da arte, dentro da filosofia, dentro a relação toda da história, em vários contextos, com a proposta romântica. Ele é um livro bem interessante, ele também vai trazendo filósofos românticos, porque, na realidade, antigamente, a filosofia e a arte estavam mais próximas. Hoje ainda se fala que muitos filósofos são artistas. E o artista tem o contraponto do parapsiquismo, né? O que é o artista? Quando ele não escamba para o outro lado, ou quando ele não exagera no emocional, ele é uma pessoa que vai ter que reciclar suas posturas artísticas, sim, né, para acertar, mas ele vai ter uma predisposição parapsíquica maior, porque ele já tem um hábito, mesmo que de forma errada, a falar das suas questões emocionais, das suas questões pessoais. Então, faz um contraponto também com a questão parapsíquica, né, da forma dele, né, da forma mais, digamos assim, relacionada a Socin, né? Mas é bem interessante, é um histórico bem interessante. Eu posso te passar depois, se quiser me dar o seu e-mail, para você olhar com mais calma. Não, esse aí faz alguma relação com o empiriocriticismo, que me parece estar ligado a essas gerações aí do nacionalismo. Você poderia comentar também? Desculpa, eu não... Em gerações, na última página 12. Tá. Qual é a questão? O nacionalismo, que ele fala desse romantismo ligado, né? Você está se referindo, você está perguntando Movimento sobre a relação do livro com as gerações? Isso, que ele fala o empiriocriticismo, né? Que é uma questão mais política daí. Isso, né? Exatamente. Na realidade, se você for analisar a nossa questão nacional aqui no Brasil, né? À medida que o Brasil foi descoberto, entrou, então, abriu toda a questão, a relação
da literatura, da pesquisa, identificar o nacionalismo e as questões políticas e sociais, elas começaram a acontecer de forma mais reforçada com a própria independência do Brasil. Existe um movimento, ou se estuda um movimento, que é logo após o romantismo, onde Castro Alves preconiza, a partir da terceira geração, que é um movimento que a gente chama de realismo, que é um contraponto, e aí entra nessa questão que você perguntou. A política social é um contraponto para chamar a atenção, ainda através da arte, das questões político-sociais, né? Então, isso aparece mais na terceira geração do condoreirismo. Fabiana, na página 10, o último binômio, você poderia explicar o binômio comportamento romântico seletividade? Sim, foi bom você ter perguntado, eu esqueci de falar do byronismo. Na página 12, vocês analisaram aqui, tem 16 tendências que são características do romantismo. A primeira delas é o byronismo. O que é o byronismo? Diz respeito a Lord Byron, que foi um poeta inglês, né, na época de 1788, quando ele nasceu. E ele, além de ser poeta, ele era um lorde. Então, ele tinha a questão financeira muito bem resolvida, tinha muito dinheiro. E o que ele fazia? Ele ia para as noitadas, bebia, boemia. Tem acusações até de incesto. Ele trocava de mulher como quem troca de camisa o tempo todo, né? Então, ele era o lítero promíscuo. E ele iniciou o romance Dom Juan, baseado na obra, numa das passagens, aí, num dos poemas que Cervantes escreveu, que é o El Burlador de Sevilha. Ele leu, e aí estudou isso, El Burlador de Sevilha, gostou, e a partir daí ele se inspirou para escrever o Dom Juan. Então, ele também é considerado um Dom Juan. E uma das características do Dom Juan, do Dom Juanismo, é a seletividade. O que é o Dom Juanismo? Casa como uma luva perfeita em cima do romantismo. Vamos analisar. Dom Juanismo é aquele homem bonito, sedutor, alto, que encontra uma mulher normalmente jovem, de pele clara, bonita, que representa o amor ideal. Ele tem uma relação com ela e abandona, né, para a próxima. Isso é a característica típica do Dom Juan. Então, o Dom Juan, ele se vangloriza, ele se sente bem quando ele faz as várias seleções. Então, ele seleciona. Aí, naquele momento, é tudo. É a fantasia, é o amor. A mulher vive no mundo de fantasias. Acabou a relação? Vamos passar para a próxima. Até comentei há pouco tempo com uma amiga, estava comentando antes do verbete, ela falou assim, naquela época o Dom Juan não tinha celular, mas se tivesse ele não ia atender. Claro, né? Fabiana, então, vamos lá. Fabiana, na página 10, na binomiologia, você poderia ampliar esses dois binômios? O binômio expressividade parapsiquismo e o binômio destravamento parapsíquico e destravamento emocional? Sim. Essa é a parte boa, digamos assim, do aspecto romântico, que é a pessoa aprender a expressar o que sente. Nós precisamos expressar, né? E o parapsiquismo tem um vínculo direto com isso. Expressar o que sentimos é necessário, é uma característica iniciada aí muito fortemente pelos poetas românticos, e tem um vínculo direto com o parapsiquismo. Porque a pessoa, no momento que ela fala o que ela sente, ela se desbloqueia e ela fica mais solta. A energia fica mais solta e isso predispõe ao parapsiquismo. Então, naturalmente, se nós quisermos desenvolver o nosso parapsiquismo, um antídoto contrário é não falar. Então, a gente precisa falar o que a gente sente. Não o tempo todo, mas em momentos específicos. Existem cursos para isso. Existe com Sincobaia, com a nossa dupla, com a relação a dois, né? Essa troca é extremamente necessária. Então, falar o que nós sentimos também limpa a energia, limpa a nossa energia e predispõe ao parapsiquismo. Por isso, essa relação, né? O que a gente tem que fazer é aprender a falar e dar nome aos sentimentos, né? E só um pouquinho. Você perguntou algum outro também? Destravamento parapsíquico e destravamento emocional. Vai junto, né? Então, quando a gente aprende a falar, a gente também destrava as emoções. complemento. E aí
sente mais aberta e fica menos bloqueada. Não é muito bom quando você tem um problema com uma pessoa, ou alguma coisa não está bem resolvida, você vai e conversa e fala, olha, quero pedir desculpa por isso, isso e isso, estou sentindo assim, assim, assim. Aí destrava, a coisa flui, a energia flui, parapsiquismo vem também. Pode falar, Bia. Na fatologia, na penúltima linha, ainda a respeito disso, mas também relacionado ao protagonismo proexológico, o romantismo, página 10, o romance ele é uma linha tênue, né? Porque apesar de ele ser algo exacerbado, tira o foco, quando ele vem de uma maneira sincera, quando ele vem com força de dentro para fora a partir de um protagonismo na proexis, esse seria um exemplo de um romance positivo e salutar, que ele não é priorizado, ele é uma consequência natural e forte, e eu queria que tu falasse a respeito como seria um padrão energético disso, que acontece com o energossoma da pessoa e os cardio-chakras. Eu acho que você definiu muito bem a relação. A proposta da dupla evolutiva é exatamente isso, é esse protagonismo proexológico A2. Né? Isso gera um bem-estar, porque a afinidade é grande. Né? Então, a afinidade ela vai sendo intensificada, vai sendo conversada, e as pessoas elas vai gerando uma simbiose, e isso tem consequências energéticas diretas no holochakra da pessoa. É natural que a pessoa se sinta melhor, se sinta mais contente, se sinta alegre. E existe aí todo um mapeamento de sinaléticas energéticas que dizem respeito a esse protagonismo proexológico, que é quando a pessoa realmente está na linha da proex com uma relação saudável. Existe uma troca, o casal muitas vezes trabalha com energia de forma saudável, tudo é mais limpo e reverbera direto. Existe a proposta aí do holorgasmo também, que é o orgasmo A2, que também tem a ver com a proposta energética, e todo o mapeamento de parasinais, que eles ficam muito mais latentes, porque não existe a carência afetivo-sexual, que é um dos grandes bloqueadores, né, da proposta parapsiquismo e que bloqueia a pessoa. Fabiana, você está trazendo já uma condição de dupla avançada, já evoluída, né? Porque a dupla se constrói, né? Isso aí. Como o Ricardo tinha comentado, que é a união de trafores e trafares de ambos. Isso. Então, com o tempo, vai sendo burilados, né? Os trafores são ressaltados, né? E a partir dos trafores, os trafares são trabalhados, né, em dupla, e com isso o relacionamento vai se tornando mais equilibrado, né? Isso. Muito importante você falar sobre isso. A dupla evolutiva, a gente, não vem pronta. Você não olha, né? Que ela é a minha meia laranja, vem cá, vamos ser felizes para sempre. Isso é a visão romântica, né? Isso não. Dupla evolutiva a gente constrói no dia a dia. Agora, claro que tem que ter afinidade. Se não tiver um mínimo de afinidade, não tem nem por onde começar. É mais difícil, bem mais difícil. Falando em romantismo, é você achar o sapo. Aí você constrói o príncipe. E não procurar o príncipe. A mulher procurar o sapo e o homem procurar a sapa. É melhor a sapa. Melhor deixar na sapa. Deixa quieto. Bom, queria aproveitar aqui, está havendo uma pesquisa e o pessoal aqui todo está pedindo para que todo mundo possa participar, tanto os tertulianos como os teletertulianos, que é a pesquisa sobre o conceito da conscienciologia mais original. Então, a pesquisa poderá ser respondida através do site da ICGE, que é o www.icge.org.br. Clicando em pesquisa, e a questão é: qual é o conceito da conscienciologia mais original? Ou poderá ser respondido em formulário no tertuliário, para quem vem aqui presencialmente. O prazo para responder à pesquisa é até o dia 15 do mês que vem, 15 de julho. Então, a pesquisa sobre o conceito mais original da conscienciologia. É uma pesquisa difícil, né? São muitos conceitos, neoconceitos, neoverpons, mas é interessante fazer esse levantamento. Então, a gente convida aí a todos a participarem, contribuírem com essa questão. Queria também aproveitar e falar que o professor Valdo vai estar brevemente lançando o Lexo de Orthopensenes em 2 volumes. Então é a nova obra do professor Valdo Vieira, são 2 volumes no estilo Valdo, quer dizer, 2 tratados, 2 calhamaços,
tá? De A até a Z, as pensatas, elas estão organizadas em ordem alfabética, vale a pena então, e há uma promoção feito pela Editares e pela Epígrafe, que é um desconto para quem, 20% de desconto, pagando o valor de R$ 272 no lugar de R$ 340 pelas duas obras. A pessoa então vai ter esse desconto de 20%. Para mais informações, pode entrar no site www.shopcons.com.br. Então vale a pena aí já ajudar também, que toda a venda antecipada vai ajudar na própria impressão dos dois volumes desse tratado, Léxico de Ortopensatas, o Dicionário de Ortopensatas, a nova obra do professor Valdo Vieira. Também gostaríamos aqui de aproveitar e divulgar a segunda semana de Paradireitologia, que vai ocorrer nos dias 5 e 6 de agosto. Tá? E também vai ter o 5º Fórum de Paradireitologia. Então, é a segunda semana. Na verdade, a segunda semana é de 5 a 13 de agosto, sendo que o fórum, né, e oficinas vão ocorrer também nesses dias 5, 6. Nós vamos ter propriamente aqui, do dia 7 ao dia 10, o 5º Fórum de Paradireitologia. São vários participantes, vários pesquisadores. Vale a pena quem tem interesse no tema de paradireito e correlatos como cosmoética, paradiplomacia, própria parapoliticologia, vale a pena vir participar deste evento que ocorrerá aqui no auditório do CAEC, Cognópolis, Foz do Iguaçu. Tá? E também aproveitar para divulgar a segunda Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que ocorrerá no próximo mês, entre os dias 4 e 6 de julho, agora, mês que vem. Também vamos contar aqui com uma penca de pesquisadores, né, dentro da área da conscienciometria. São muitos pesquisadores. Você tem ideia de quantos são no total? 38 pesquisadores. Realmente aí um tema para aprofundar os estudos da conscienciometria, essa que é uma das especialidades essenciais da conscienciologia de uma forma geral. Então vale a pena aí conferir, aqui também em Foz do Iguaçu, no auditório Discernimento, entre os dias 4 e 6 de julho, próximo mês então. Segunda Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Okay? Eu só quero aproveitar, Loche, duas divulgações que você fez. Eu não sei se o pessoal pode filmar aqui, mas quem não conhece o livro Conscienciograma, nós... Está filmando? Nós gostaríamos de chamar a atenção para algumas áreas. Esse livro Conscienciograma, ele é muito bom porque ele ajuda nas autopesquisas e tem uma relação direta com a Conscius. A Conscius utiliza ele em um dos cursos, chama-se Recim 1 e Recim 2. São 2 cursos, então a gente faz o livro analisando 10 áreas, né, do início até o final. São 2.000 perguntas. E eu queria chamar a atenção para 2 áreas que quem tem característica romântica pode iniciar a sua pesquisa. Então, eu estou falando do livro na versão português, né? Na página 39, a pessoa encontra 2 áreas. Uma é a antiemocionalidade e a outra é a racionalidade. Então, tem uma folha de avaliação, o livro ele é composto por várias folhas de avaliação. Então, a folha de avaliação número 24, na área antiemocionalidade, ela estuda justamente a cardiochacralidade, que é a emocionalidade dominante. E na área da racionalidade, nós temos a folha de avaliação número 32, que é a racionalidade, que é a consciência e mental soma. São 2 áreas extremamente necessárias. Então, a autopesquisa pode iniciar por essas 2 áreas. Sugestão que a pessoa faça todo o livro. Mas pode iniciar diretamente por onde dói, né? Que é a questão específica, né, dessa tendência. E também, falando do léxico de ortopensatas, alguém perguntou antes sobre o ortopensene. E realmente a técnica de ortopensenizar, que é pensar reto, passa por entender como nós funcionamos. E o professor Valdo traz uma proposta extremamente arrojada nesses léxicos, justamente com um conjunto de pensatas. E ele fala que é a obra-prima, justamente para que as pessoas aprendam a pensar. Então, mais do que adquirir a teoria, é aprender a pensar.
Fabiana, na página 10, para você falar um pouquinho mais aqui na efeitologia, os efeitos intraconscienciais da cultura romântica. Está por todo lado. A gente vive o tempo todo. Você sabe que isso está tão sério que quando eu fui estudar o verbete para falar hoje para vocês, eu marquei com cor-de-rosa e eu não vi, porque eu não tinha outra cor. Depois que eu marquei com cor-de-rosa, eu falei, caramba. Aí fui atrás do amarelo. Nossa, que romântico. Nossa, que romântico. Então, essa cultura romântica, ela está o tempo todo. O grande problema não é que a gente vai sair batendo de frente, mas a gente precisa reciclar. Tudo que nos leva à dispersão, ao sonho, à fantasia, evitando, então, escolhas mais românticas. Então, evitar o excesso de... Não que a mulher sempre teve uma relação com flores, né? Mas o excesso de floreado, aquela roupa toda floreada, aquele monte de canetinha cor-de-rosa, enfim. Tem um filme que eu acho muito interessante que retrata bem essa cultura romântica, que é o Legally Blonde. É Legalmente Loira, eu acho que é. Né? Legalmente Loira, dá para ver, ela é a cara... É o romantismo, é Penélope. Aí, ó. Penélope Charmosa. Isso aí. A Penélope Charmosa é um dos grandes efeitos da cultura romântica. E a gente tem em todos os lugares. A gente mencionou agora há pouco, né? O casamento, o sonho com príncipes, o sonho com princesas, a seletividade, que a Cíntia perguntou. Nada serve. Tudo fica no mundo da fantasia. E enquanto nós não entrarmos na realidade, o romantismo ele ainda vai sobrepairar sobre as consciências. Claro, e aí é que é sério. Que até numa relação você pode ter umas pitadas, né? Tudo claro, tudo é questão do predomínio. Precisa ter. Você vai ter lá, mandar flores ou receber flores, porque senão também a pessoa ela fica muito... Né? Sim. Um pouco até fria demais. Então existe a questão do tempero. Saber, não pode passar da dose. Isso. Né? Outra coisa, gente, trocar afeto. Eu adoro abraçar, trocar afeto. Né? Uma surpresa romântica. Uma surpresa romântica, levar, enfim, um presentinho, um mimo. Os mimos são super importantes, né? Seja entre o casal ou entre os amigos também. Um colar de diamante é muito romântico, né? Não precisa chegar tanto. Fafá, aqui na página 9, os 3 últimos Holopensene. Holopensene centrado no mental soma, o Holopensene da competência evolutiva e o Holopensene da maturidade somática. E ali, no Principiologia, você coloca o princípio do exemplarismo pessoal por meio da escrita aplicada às Nelverpons. Você poderia fazer um cotejo entre os dois? Sim. Primeiro, eu acho que você leu o resumo do meu objetivo com essa tertúlia, né? Que é exatamente isso, é entender e desenvolver ou estimular o Holopensene centrado no mental soma, o Holopensene centrado na competência evolutiva, que é a autossustentabilidade evolutiva, o Holopensene da maturidade psicossomática, né? Então, quando a gente fala de maturidade psicossomática, a gente fala de emoção, e eu brinco que é costas largas, que é mexer com energia mesmo, saber dominar, conhecer a energia, e isso tem um vínculo direto com a competência evolutiva, energia, no caso, assistencial. E a escrita, quando você organiza o seu protagonismo proexológico, você tem objetivos, você traça os seus objetivos para escrever, para defender, para estudar, que normalmente tem a ver muito com você. Né? O que é a conscienciologia? É pesquisar a consciência. Então, você vai trazer você de uma forma mais madura, mais organizada. Então, qual é a melhor pessoa para falar de algo que é romântico? Quem vivenciou durante muito tempo. Então, a pessoa vivencia, quebra a cabeça, erra. Dá com os burros na água várias vezes. E ela vê que, caramba, não é por aí, está tudo errado. Então, vamos fazer essa viragem. Essa virada no disjuntor, que ela é feita muitas vezes através da escrita, e isso é muito importante, é que faz a diferença e que gera o protagonismo proexológico. Então, a pessoa vai trazer outro Holopensene que eu estou buscando reciclar, o Holopensene artístico. Eu sou arquiteta. O que é a arquitetura? Você cria sonhos, né? Criar o sonho dos outros. É importante nós termos a nossa residência? Mas não precisa ficar fantasiando. Né? Então, a gente tem que ter residência proexogênica, super importante, tremendamente importante. Então, você dosa tudo isso. Né? Você faz essa dosagem. Também faz parte do sonho?
Ué, a residência proexogênica é o sonho materializado. Sonho de consumo? É o sonho de consumo materializado, né? Que todos nós precisamos. A gente tem que ter o nosso local, ter a nossa biblioteca de trabalho. Tudo isso faz parte, né? Então, essa dosagem, ela é ideal. E a gestação consciencial, a escrita, está nisso. A verbetógrafa, qual sugestão você daria para inversores principiantes que apresentam afinidade com o holopensene romântico? Primeira sugestão que eu daria é para a pessoa, não sei se ela é de Foz do Iguaçu, são duas sugestões. Não. A primeira é conhecer, vai a fundo na técnica da inversão existencial. Conheça a fundo de trás para diante, de diante para trás. Mergulhe na técnica da inversão existencial. Ela inicialmente foi trazida a partir do livro 700 Experimentos. Hoje nós temos vários livros que estão publicados aí, Gestações Conscienciais, o próprio livro da inversão existencial, que foi escrito por escritores inversores. Então, conheça a técnica, né? Invista na técnica. Se a pessoa não está em Foz e não está de posse desse material escrito ainda, ela pode baixar. Tem muitos materiais, tem vídeo, e já existem verbetes que falam especificamente da técnica. Me ocorre um aqui, que é o Invexo Pensene, que é do Alexandre Zaslavsky, mas tem N outros, que a pessoa também pode assistir às tertúlias e, aos poucos, ir saindo, fazendo a rota contrária, saindo do romantismo, saindo da fantasia, e aprumando na técnica da inversão existencial, que é exatamente isso, é a maturidade na juventude, né? Então, a sugestão é essa. Outro ponto também é investir no trabalho com as energias, porque o romantismo ele vem a partir do pensamento, e o pensamento cria um campo de energia desfavorável. E a pessoa ela fica sempre no mundo da fantasia. Então, ela tem dificuldade para bater o martelo e para assumir. Outro ponto importante, que eu acho que tem a ver com isso, que eu acho que tem a ver com isso, é o exagero na dose. Tanto o romântico quanto a pessoa que está com raiva ou que está com desejo de violência, ela tende a carregar e generalizar tudo. Então, evite generalizar e aprofunde tudo que você está sentindo, pensando e analisando. Mapeie tudo e não generalize. Um exemplo, quem está com raiva, por exemplo, fala, ai, estou com raiva daquela pessoa. O romântico, ele fala, que dia lindo, acho que hoje eu vou ficar aqui sonhando. Então, não. Traz para a realidade, né? Coloca na prática e entra fundo no que a pessoa está sentindo, no que ela está percebendo. Deixa ligado. Olá. Hoje me parece que é difícil, porque tudo que a mesologia em si, os zeitgeist, a televisão, as novelas, Hollywood, todos os filmes têm esse romanticismo, e a gente está exposto a isso desde criança. Sim. Às vezes é difícil saber, sabe, o comportamento que não é meu, que foi adquirido assim através disso. Então, tem um jeito de se imunizar? Olha, eu gostaria que a resposta fosse simples. A pergunta é muito boa, muito prática, né? E muito pertinente. Eu gostaria que a resposta fosse simples, mas não é. Primeiro é o seguinte, a gente precisa de estar lúcido. Eu acho que o fato de você trazer isso já demonstra que você está lúcido. Isso já é um primeiro passo, né? E nós precisamos ver que nós compramos muita coisa pronta. Sabe aquela coisa de você comprar o pão na padaria e não analisar os ingredientes? A gente compra as novelas, compra o que o pai e a mãe nos passaram, muitas vezes com a melhor das boas intenções, mas completamente sem necessidade. Então a gente vai comprando as músicas, os ideais, os emocionismos, os dramas. A gente compra, não que a gente não tenha que ver filme, né? Existem filmes bem inteligentes, bem importantes, existem vídeos, e tudo isso existe o exagero para mais e para menos, né? O ideal é deixar tudo que é romântico e entender de si utilizando a lucidez. E aí a gente vai permeando com mais lucidez, porque vai chegar um ponto, Fábio, que a gente vai conseguir assistir mais, ajudar mais. E você vai começar a perceber o holopensene romântico o tempo todo. E aí você pode assistir, porque você já se gabaritou, já entendeu, já adquiriu lucidez a respeito. Então você é a melhor pessoa para ajudar e para assistir. A gente tem muito ainda. Nossa cultura é toda permeada pelo romantismo.
basta ver que a gente vem desde o descobrimento do Brasil, né, um processo histórico todo, muito premiado. Então, temos que adquirir lucidez, focar aí nas nossas coisas, nossas pesquisas, para tocar firme. Okay. Bom, pessoal, gostaria aqui de agradecer a presença de todos vocês, a verbetógrafa, Fabiana Cerato. Gostaria de agradecer, então, aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos, agradecer à equipe aqui também de suporte no tertuliário, professor André, professor Christian, e agradecer também os amparadores. Nós passaremos agora a divulgação aqui dos itens e cursos da Conscienciologia. E até o nosso próximo encontro. No meu caso, estarei aqui amanhã também. Muito obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Magda com o curso Acoplamentário, a Cíntia com o programa Amparadores do Campus do IPC, a Beatriz com o curso avançado em Saúde Consciencial e a Isabel com o ICP3. Boa tarde. O tema desse verbete tem tudo a ver com a temática do próximo acoplamentário. Para que possamos fazer as profilaxias necessárias, né? O acoplamentário Saúde Consciencial será realizado nos dias 20, 21 e 22 de junho, próximo final de semana. Os EPICões serão os professores Alexandre Steiner, Luiz Gonçalves, o Everaldo Bergonzini e a professora Miriam Sanches. Contamos com vocês. Obrigada. Boa tarde. Eu venho em nome do IPC para explicar para vocês o que é o programa Amparadores do Campus, que é um programa que está em vigência desde o ano passado e visa a sustentação, a manutenção e a ampliação do campus do IPC em Saquarema, no Rio de Janeiro. Então, se você tiver o interesse em conhecer mais o que é o programa e se tornar um amparador do campus, pode mandar um e-mail para amparadoresdocampus@iipc.org e daí eu passo todas as informações para vocês. Quem se torna um amparador do campus, além de ajudar o campus nesse processo de expansão, de crescimento, de melhorias, também tem recebe alguns direitos, como 4 hospedagens no campus e laboratórios ilimitados pelo período de vigência de 1 ano da cota. Então, 3 laboratórios existem só lá no campus, em Saquarema, que são laboratórios do curso intermissivo, da Cosmoconsciência e da Paraeducação. Então, fica um convite a todos para que conheçam o programa e para que se tornem amparadores do campus também. Obrigada. Boa tarde a todos. A OEC convida você a participar do curso Avançado em Saúde Consciencial. Este curso possibilita ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia e aprofundar nas autocuras. É um curso composto de 12 módulos e os módulos são mensais. E acontecerá no campus da OEC com início dia 16 de agosto de 2014. Esta é uma oportunidade para você ampliar sua saúde consciencial, favorecendo assim maior equilíbrio e qualidade de vida. Os temas abordados em cada módulo: 1. Bases da consciencioterapia e autoconsciencioterapia. 2. Parasemiologia. 3. Saúde somática. 4. Saúde energossomática. 5. Saúde psicossomática. 6. Saúde mental somática. 7. Saúde na vida intrafísica. 8. Saúde multidimensional. 9. Saúde grupocármica. 10. Fundamentos da paraterapêutica. 11. Fundamentos da paraprofilaxia. 12. Cosmoética e saúde consciencial. Maiores informações pelo telefone, código de área 45 3025 1404, ou pelo site
www.oec.org.br. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar para o ECP3. O curso ECP3 é curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia. Ele é um campo energético que, pelo alto volume de energia, promove um significativo impacto assistencial. Um impacto desassediador, tanto na instituição quanto nos integrantes da instituição, clareando ao máximo o papel daquela IC na Max Proex grupal. Quem pode participar de um ECP3? Todo mundo. Além de voluntários e estudiosos da Conscienciologia, parentes, amigos, conhecidos, retomadores de tarefa. O ECP3 é um curso sem pré-requisito. Basta a forte intenção e a predisposição para a assistência. Quem está realizando esse ECP3 em Foz do Iguaçu é a Evolucim, a instituição conscienciológica com foco na infância. E os recursos financeiros serão destinados à construção da sua sede em Foz do Iguaçu. Assim, quem estiver em Foz, ou quem vier para Foz em julho, de 18 a 20, esta é uma boa oportunidade, tanto autodesassediadora, como de interassistencialidade por atacado. Maiores informações e inscrições no site www.ecp3.org.br. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Vício em Sofrimento, especialidade Parapatologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.